41 anos. Moro numa cidade bem pequenininha chamada Rolândia. E estou aqui para dizer para aqueles que não creem que Deus fala com a gente, que Deus fala todos os dias, todas as horas, 24 horas por dia. O Senhor fala comigo. E Ele pode falar com você também. E fala com qualquer um que crê e que clama. Como que eu posso ter certeza disso? Deus sempre falou comigo. Mas só que o ser humano, ele é cheio de dúvidas. Tem ser humano que às vezes pensa assim, como eu sou inteligente. Eu mesmo já resolvi o problema, porque ele faz uma pergunta, fica se indagando, e daí vem a resposta. E daí ele crê que foi ele mesmo que falou com ele. E ele é inteligente. Mas essa resposta não é dele. Essa resposta quem dá é o Senhor. E uma vez ouvindo uma pregação e estudando também, vendo na Bíblia, eu estava lendo. E sempre quando falava da morte de Cristo, eu ficava lendo, mas quando falava assim que o véu do templo se rasgou, eu achava que esse véu era o céu, que algo no céu tinha se rasgado para que o Senhor subisse. Por isso que a palavra de Deus diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso que a palavra de Deus diz assim: erreis por não conheceis as Escrituras. E anos, porque eu fui apresentada a Cristo, eu tinha 26 anos. Mas de lá até hoje é um processo longo. Às vezes as pessoas acham que conhece o Senhor e acha que eu já sou de Cristo. Mas você tem que ter uma intimidade. É a mesma coisa que acontece com o seu pai, com sua mãe, num relacionamento. Por que eu estou falando isso? Porque um relacionamento, você só conhece a pessoa. Quantas vezes as pessoas dizem, para conhecer, tem que conviver. Você olhar por fora e, nossa, que bonito, conversar de vez em quando, é muito bom. Você vê que tem coisas que acontecem em famílias, tem situações, as pessoas falam, nossa, mas eu não acredito que fulano fez isso ou aquilo. Mas fulano era tão bonzinho, era um vizinho tão bom, era uma pessoa tão amável, mas a pessoa não convivia com ela. Então não sabia o que tinha no interior daquela pessoa. E com Deus não é diferente. Com Deus é a mesma coisa. Você tem que conviver com Ele. Ele convive com você 24 horas por dia. Ele te acompanha no seu deitar, no seu levantar, no seu andar, no seu agir. Aonde quer que você vá, o Senhor está contigo. Somos nós que não estamos com Ele, porque não percebemos a presença dEle. Porque a palavra de Deus diz assim, que se a gente ouvir, aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Aí você vai pensar, mas como? Marceli, você está falando do quê? Eu tenho ouvidos, mas são ouvidos espirituais. Ouvir o invisível. Para ouvir o Senhor, você tem que ter fé. Porque se você não ter fé que Ele fala com você, Ele não vai falar. Porque Ele fala. Você tem que escutar. E a palavra diz sobre isso. Que você tem que ter ouvidos e ouvir. Em Apocalipse, em vários capítulos da Bíblia, quando fala sobre as cartas e algumas exortações, quando ele fala de revelação, ele diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E qual é a igreja? Somos nós, a igreja verdadeira. E eu me indagando, porque a gente tem que ter uma intimidade. E você, quando convive, você casa, você fala assim, nossa, mas meu marido era assim. Quando você discute, quando você briga, na maioria dos relacionamentos, as pessoas dizem assim,
Mas você não era assim. Quando nos conhecemos, você era desse jeito. Você era assim, você era amável, você isso, você aquilo. E a gente fica nessa indagação. Mas porque a gente não conviveu, a gente não sabe. E quando vem um novo, coisas que a gente não espera, a gente faz o quê? Se decepciona como ser humano. A gente se decepciona porque a gente só queria coisa boa. Mas também não demos conta que algumas coisas que acontecem no nosso relacionamento, tanto conjugal, como com filhos, como com amigos, pastores e para quem são os evangélicos e qualquer tipo de convivência, nós temos parcela. Se algo está ruim, nós temos uma parcela de culpa. Ah, mas tenho não, porque ele é isso, porque ela é aquilo. Temos uma parcela de culpa sim. Por que temos? Não somos pacientes quando a pessoa é estourada. Você não está esperando aquela situação. Você só quer coisas boas. A mesma coisa com Deus. Você tem que ter um relacionamento com Ele. Aí quando Ele fala com você, você não acredita. Você fica pensando, não, isso é coisa da minha cabeça. Não, isso não é Deus. Isso sou eu que estou pensando assim. Não, até tira aquele pensamento, mas por quê? Falta de intimidade, falta de convivência. Porque aqueles que convivem com o Senhor, eles sabem conhecer a voz de Deus. Eles têm intimidade. Depois de um tempo que você convive com uma pessoa e ela chega perto de você, você pode não ver ela, mas quando ela te chama, você já reconhece a voz dela. Você diz, nossa, esse é fulano está me chamando, fulano está falando comigo. Você pode ver, meu pai, isso não é coincidência, porque para Deus não há coincidência, às vezes você liga para uma pessoa e liga para outra pessoa e aquelas pessoas têm a mesma voz. Por que isso? Porque Deus fala com você de uma maneira e Ele usa pessoas também para falar. Então é a mesma coisa que temos coincidência de pessoas ter as vozes iguais, também com Deus é assim. Quando Ele usa alguém para falar com você, é como se o próprio Deus estivesse falando com você. Mas como você não tem convivência, como você não tem intimidade, o que acontece com você? Você não acredita, porque você não conhece. E quando você ouve uma voz estranha, você não sabe quem é, você não tem intimidade, você fica ali, esperando o que vai acontecer daquilo. Assim é com Deus. Agora voltamos. Vou te mostrar como eu aprendi a conviver e saber quando Deus está falando comigo. E Ele fala comigo 24 horas. Voltando lá ao véu do templo. Quando eu fui li lá o véu do templo, aí eu voltei lá no Velho Testamento, estava lendo, lá em Êxodo, se eu não estou enganada, em Êxodo, Deuteronômio, estava escrito quando Deus mandou Moisés fazer a arca, e que a presença dele ia estar sobre aquela arca. Depois Deus mandou Moisés fazer um lugar onde somente os sacerdotes poderiam entrar. Só pessoas santas, pessoas que tinham intimidade com o Senhor, pessoas que tinham que estar limpas, porque Deus é santo. Se você entrar na presença do Senhor sujo, você vai acontecer o que com você? A água não se mistura com o óleo. Pega a escuridão e a luz. Quando a luz chega na escuridão, ela não permanece. Da mesma forma, a luz, faça o quê? Olhe para a luz. Como que a escuridão permanece na luz? Não tem como. A luz, ela sobressai sobre tudo. Quando a luz, você consegue ver todas as coisas. Não tem nada que fique, não tem escuridão que sobreviva mediante qualquer luz. A luz, ela sobrevive. Da mesma forma, Deus, para você estar na presença de Deus, você tem que estar claro. Por que você tem que estar claro? A Bíblia fala que você não se acende uma candeia
Para quem não sabe, eu conheço como lamparina, né? Vela, alguma coisa assim. Então, antigamente, se falava assim, lá naquele tempo, naquele lugar. Nós falamos lamparina, falamos vela, quando não tinha luz. O que a palavra diz? Você não tem como você acender uma luz e colocá-la debaixo da cama. Aquela luz vai ficar debaixo da cama. Só vai alumiar embaixo da cama. Se você colocá-la em cima ou embaixo da mesa, ela vai alumiar só onde que ela está. Mas se você colocar ela em cima da mesa, qualquer lugar alto, ela alumia tudo. Você dá para ver tudo, qualquer coisa. É a mesma coisa com Deus. Você não pode se esconder de Deus. Deus é luz. E Ele só vai falar, estar presente com aqueles que estão na luz. Se você não está na luz, você não vai ver Ele. O que eu quero dizer com isso? Se você fechar os seus olhos espirituais, se você não crê que Deus, Ele fala com você, você não vai ver Ele, você não vai ouvi-lo, você não vai senti-lo. Voltando ao véu do templo. Neste véu, quando eu li lá, que Deus mandou os sacerdotes fazer, antes de chegar lá no tabernáculo, antes de chegar no Santo dos Santos, antes de chegar na presença, onde que está a presença do Senhor, a presença, porque ninguém suportaria estar com Ele, porque você pode ler lá que quando aquele soldado foi pegar na arca lá, com o rei Davi, ele foi o quê? Fulminado, porque ele estava sujo, ele tinha algo oculto dentro dele. E quando tinha um véu, que você é tipo uma tenda, e para você entrar lá, bem perto do Senhor, tinha um véu. Você poderia passar para aquele véu, você ia falar com Deus, ninguém ia ver você falar com Deus. É só você e Deus. Naquela época era só Deus e o sacerdote. As pessoas falavam com os sacerdotes, o problema que elas tinham, e os sacerdotes iam lá e falavam com Deus, e Deus dava a resposta e ele falava para as pessoas naquela época. E o que acontece? Aquele véu separava o átrio, que era um lugar onde estava a tenda, dos santos dos santos. E aquela pessoa ia lá e falava com Deus. Você não poderia chegar perto. O que aconteceu? Quando Jesus morreu, o que aconteceu? Aquele véu que tinha no templo, naquela época, em Roma, se eu não estou enganada, ele se rasgou de cima e embaixo, porque ali onde era aquele templo, o véu era muito grande, muito, muito, muito. Ele se rasgou de cima e embaixo. Quando Jesus falou, está consumado, ele teve que dar a vida dele. O véu se rasgou. Naquela hora, abriu-se os lugares celestiais para que nós tivéssemos livre acesso a Deus. Naquela hora, não precisaríamos mais de sacerdotes, não precisaríamos mais de sacerdotes para falar com Deus. Nós teríamos livre acesso. Eu poderia falar com Deus a qualquer hora, porque os ouvidos dele não estariam mais só naquele lugar. Corrigindo alguns erros, não foi em Roma que tinha o templo, era em Jerusalém. E eu falei algumas coisas erradas, porque meu primeiro vídeo, né, não é alumiar, é iluminar, mas é para você ouvir com o coração, não com os ouvidos espirituais. Amém?